É importante nós destacarmos que, ao longo dos anos, mudanças vêm ocorrendo no ato de nascer, pois antes do século XX, o parto ele era um ritual comandado por uma parteira sem treinamento formal, e a mulher tinha uma chance em 10 de morrer, e milhares de bebês nasciam mortos, e dos que sobreviviam ao parto, um em cada 4 morriam no primeiro ano de vida. Após a virada do século XX, o ato de nascer começou a ser profissionalizado, reduzindo a taxa de mortalidade. Hoje, experiências de um parto doméstico estão voltando, mas com recursos médicos. E hospitais também estão buscando meios de humanizar o nascimento da criança. Agora, sobre o processo de nascimento. O parto vaginal ele é dividido em 3 etapas. Na primeira etapa, as contrações uterinas causam a dilatação ou alargamento da cérvix. Na segunda etapa, a cabeça do bebê começa a se deslocar pela cérvix em direção ao canal vaginal e termina quando o bebê emerge da mãe. Na terceira etapa, o cordão umbilical deve ser cortado e fechado, e a placenta e o cordão expelidos do corpo da mãe. Uma imagem de cada uma dessas etapas. Bom, este método, o parto vaginal, ele tem algumas vantagens, pois influencia o vínculo da mãe com o bebê, aumenta o nível de hormônios, mobiliza nutrientes e envia sangue para o coração e para o cérebro. Vantagens que não se apresentam tão fortemente no parto cesáreo. E algumas medicações também podem ser utilizadas, como anestesia local, analgésico e injeções regionais. O período neonatal são as 4 primeiras semanas após o nascimento e a transição do útero, onde o bebê é sustentado pela mãe, para o meio externo, onde ele precisa ser independente. Eles pesam cerca de 2 a 4,5 kg, medem de 45 a 55 centímetros, a pele é rosada e fina, possuem a cabeça grande, que ajudou na hora do parto, possuem o queixo recuado para facilitar na amamentação, os ossos do crânio ainda não se fundiram, eles são peludos, porque parte da pelugem neonatal não caiu ainda, e são cobertos por um verniz caseoso, que é uma fina camada de gordura que protege eles de infecções e que ressecam nos primeiros dias de vida. Sistemas corporais. Essa é uma fase de adaptação e transição, então o bebê precisa aprender a viver independente da mãe. E essa transição ocorre de 4 a 6 horas após o parto. A maior parte dos bebês iniciam a respiração assim que entram em contato do ar, e se até 5 minutos o bebê ainda não tiver começado a respirar, pode ter sérios danos cerebrais causados pela anoxia, que é a falta de oxigênio, ou pela hipoxia, que é a redução de oxigênio no cérebro. Os pulmões dos bebês têm de 1/10 dos alvéolos que um pulmão adulto, e nos primeiros dias os bebês excretam mecômio, que é uma substância verde pastosa. Durante alguns meses, os bebês não serão capazes de controlar os músculos dos esfíncteres, e os bebês desenvolvem uma camada de gordura nas últimas semanas de gestação, que ajudam eles a controlar manter a temperatura do corpo deles constante após o parto. Logo que nascem, dá para notar uma icterícia neonatal, que é uma imaturidade do fígado, pelo tom amarelado da pele, e ela precisa ser tratada logo nos primeiros dias de vida. Avaliações corporais. Temos a escala Apgar, a escala Brasington e a triagem neonatal. A triagem neonatal avalia condições clínicas através de exame de sangue. A escala Brasington é uma avaliação das condições neurológicas do neonato e as respostas dele ao ambiente. E a escala Apgar avalia a frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, irritabilidade e a cor. E as notas vão de 0,1 a 2, sendo a nota máxima 10, que avalia a saúde e o bem-estar do bebê, assim, nos primeiros minutos de vida. Algumas complicações do parto. Baixo peso neonatal, que é quando o bebê nasce abaixo de 2,5 kg, e se ele sobrevive aos primeiros dias, ele ainda corre risco de ter alguns problemas no futuro. E o pós-maduro, que é quando a gestação dura mais que 42 semanas. E o nantimorto, que é quando o feto morre depois da 20ª semana de gestação, ou então já nasce sem vida. Sobrevivência e saúde e o desenvolvimento físico inicial do bebê. Então, aqui, né, falando um pouco sobre a mortalidade infantil, grandes passos já foram dados para proteger a vida de novos bebês, mas esses avanços não estão distribuídos por igual. No mundo inteiro, são 6 milhões de mortes de bebês anualmente. E 60% dessas mortes, né, 3,7 milhões, ocorrem durante o primeiro mês de
de vida dos bebês, falando um pouco sobre a síndrome da morte súbita infantil, que é às vezes chamada de morte no berço. Ela é uma morte repentina de uma criança com menos de 1 ano de idade. A causa da morte permanece sem explicação após uma completa investigação que inclui autópsia. Então, né, a síndrome da morte súbita infantil é uma morte de um bebê aparentemente saudável, né? Pode acontecer com um bebê que ele aparenta estar saudável. É uma morte inesperada de bebê sadio. Aqui falando um pouco sobre o desenvolvimento físico inicial, assim como acontece antes do nascimento, o crescimento e o desenvolvimento físico seguem o princípio cefalo-caudal, que ocorre de cima para baixo, né? Ou seja, as partes superiores do corpo se desenvolvem antes das partes interiores. E o princípio proximal distal, que ocorre de dentro para fora, isto é, né, que as partes do corpo próximas ao centro se desenvolvem antes das extremidades. Aí aqui tem uma imagem, né, que mostra as mudanças de proporção no corpo humano durante o crescimento. As habilidades motoras se desenvolvem em sequência. Para o bebê andar, ele precisa passar por fases. É como se fosse um jogo, onde começa com fases mais simples até chegar às mais complexas. A mais complexa, no caso do bebê, seria o andar efetivamente. E o progresso do bebê é avaliado através do teste de avaliação do desenvolvimento de Daver. Esse teste avalia as habilidades motoras finas e grossas a partir dos marcos do desenvolvimento. Alguns importantes marcos do desenvolvimento são engatinhar no chão para pegar algo, erguer a cabeça e sustentá-la quando se está deitado de bruços e saber andar o suficiente para empurrar um carrinho cheio de blocos. Outra característica importante do desenvolvimento motor é que ele e a percepção são interdependentes. Além disso, o desenvolvimento motor pode sofrer influências culturais. O desenvolvimento cognitivo possui 6 abordagens que o ajudam a compreendê-lo. A abordagem behaviorista estuda os mecanismos básicos da aprendizagem, buscando compreender como o comportamento muda em resposta à experiência. Dessa forma, eles estudam 2 processos de aprendizagem, o condicionamento clássico e o condicionamento operante. No condicionamento clássico, o aprendiz ele é passivo, ele reage a estímulos de forma reflexa ou involuntária. Já no condicionamento operante, o aprendiz age e opera sobre o estímulo, no qual gera uma resposta. Esse condicionamento operante, ele é utilizado para compreender a memória dos bebês, visto que eles possuem a capacidade de repetir uma ação que gera determinada resposta dias ou semanas mais tarde, se forem reforçados. Abordagem psicométrica, testes de desenvolvimento de inteligência. Então, ela objetiva medir quantitativamente os fatores que constituem a inteligência e, a partir dos resultados, prever o desempenho futuro do bebê na escola, por exemplo. E a inteligência permite às pessoas compreenderem e raciocinar. Mas realizar testes em bebês é diferente, pois a maneira de aferir sua inteligência é avaliando o que eles sabem fazer. E se eles não cumprem um comando, é difícil saber se eles não fizeram porque não sabiam como ou se eles não estavam com vontade. Por isso, os especialistas testam o seu desenvolvimento, comparando o seu desempenho com o que os bebês da mesma idade sabem fazer. Realizando esses estudos, concluiu-se que fornecer estímulos sensoriais, ler para o bebê, responder aos sinais e conversar com ele contribuem para o seu desenvolvimento. A abordagem piagetiana, estágio sensório-motor, volta-se para as mudanças na qualidade do funcionamento cognitivo. Ele quer saber como a mente estrutura suas atividades e se adapta ao ambiente. Então, na visão de Piaget, a partir do nascimento, o bebê faz uso dos reflexos inatos, para sugar o peito da mãe, por exemplo. No primeiro mês, começam a agarrar os objetos, no quarto mês, passam a agir para atingir um objetivo, como derrubar o brinquedo só para vê-lo cair. A partir do 8º mês, conseguem antecipar eventos, apertam tal botão porque sabem que em seguida será tocada uma música. Perto de completar 1 ano, começam a explorar tudo o que está à sua volta, e a partir do 18º mês, já pensam em suas ações e possíveis consequências.
abordagem do processamento de informações, percepções e representações. Então, ela objetiva descobrir como as crianças processam as informações do momento em que elas as recebem até utilizá-las. E boa parte das pesquisas baseiam-se na habituação. A memória visual, por exemplo, pode ser medida mostrando se é um bebê dois estímulos lado a lado, um conhecido e o outro não. Um olhar mais prolongado para o estímulo novo indica que ele reconhece o outro como familiar, ou seja, a familiaridade gera perda de interesse. Já a reação visual pode ser medida pelo paradigma da expectativa visual. Uma série de imagens aparece brevemente, algumas do lado direito e outras do lado esquerdo do monitor. Os movimentos dos olhos do bebê são medidos para verificar a rapidez com que ele passa a olhar para a nova imagem ou para o lugar onde ele esperava que ela aparecesse. Abordagem da neurociência cognitiva. Pesquisadores usam técnicas de escaneamento do cérebro para saber quais as funções são afetadas e mapear as mudanças cada vez com a evolução. Nisso entra a memória implícita, que são as recordações sem esforço, o que seriam, tipo, jogar futebol, bater uma palma, algo que você consiga lembrar com facilidade. Aí tem a memória explícita, que são as recordações conscientes ou intencionais, que no caso são nomes, datas, eventos, coisas assim. E nós temos o córtex, que no caso ele fica atrás da nossa testa, que ele controla os aspectos da cognição e desenvolve a capacidade para o armazenamento de informações a curto prazo. No caso, elas estão sendo processadas ali dentro. Abordagem sociocontextual, aprendendo as interações com os cuidadores. O que seria? Seria a participação da família, do responsável no desenvolvimento da criança, o apoio do adulto e da cultura. O adulto, com as brincadeiras, com a atividade do dia a dia, ele ajuda a criança a aprender habilidades, conhecimento e valores. E a cultura também, ela afeta e ela desenvolve a criança. Então, uma criança que mora aqui no Brasil e nos Estados Unidos, ela tem um desenvolvimento diferente por conta da sua cultura e também por conta da sua classe, tanto se for alta, média ou baixa. Desenvolvimento da linguagem. Existem várias formas de comunicação, dentre elas o tom, o choro, os gestos. E a primeira forma de comunicação, assim, é o reconhecimento dos sons. É quando a criança ainda está na barriga da sua mãe e sua mãe fala alguma coisa, ou seu pai coloca uma música e a criança começa a se mexer. Ela entende que algo está acontecendo. E depois é o choro, que é a primeira comunicação, no caso, fora da barriga. E o choro, ele induz a gente pensar que alguma coisa ela tá querendo, alguma coisa ela tá precisando. E essa fase é desde o nascimento até os 3 anos, que no caso, os 3 anos, a criança já sabe falar no mínimo 1000 palavras. Os gestos também, ele induz a criança e ajuda ela a aprender com a fala, no caso, apontar, desejar o que quer, sabe? E daí o ambiente, e assim vai. E todas as formas de comunicação ajudam no desenvolvimento da linguagem. Também, segundo Tonks, a teoria dele é que o cérebro humano tem a capacidade inata de adquirir a linguagem. Então, no caso, os bebês, eles andam e falam naturalmente. E os aspectos também, na teoria da aprendizagem, é de como o inatismo tem sido usado para as crianças que são surdas. No caso, existem muitos pais que têm a dificuldade da linguagem de gestos e também não sabem que seus filhos são surdos. Então, um dos primeiros sinais são as linguagens de sinais. 3. Emoções são reações subjetivas da experiência que estão associadas a mudanças fisiológicas e comportamentais. Geralmente se desenvolvem na primeira infância e constituem um traço básico da personalidade. O choro é a maneira mais intensa e às vezes a única que os bebês encontram de se comunicar. O sorriso ocorre espontaneamente após o nascimento e a risada geralmente se desenvolve entre 4 e 12 meses. Emoções como contentamento, a aflição e o interesse se desenvolvem logo após o nascimento. Já emoções como alegria, surpresa, tristeza, repugnância e depois a raiva e o medo vão se desenvolver nos próximos 6 meses. As emoções autoconscientes, como o constrangimento, a empatia e a inveja, só se desenvolvem após o desenvolvimento da autoconsciência, que é a capacidade de diferenciar a sua existência da existência do outro. Isso ocorre geralmente entre 15 e 24 meses.
Por volta dos 3 anos, a criança já vai ser capaz de identificar seus próprios desejos e vontades e vai possuir emoções autoavaliadoras como o orgulho, a culpa e a vergonha. O temperamento é um modo característico como uma criança vai reagir a determinada situação ou a determinadas pessoas. O temperamento fácil geralmente são emoções positivas, o temperamento difícil são emoções negativas, e o temperamento de aquecimento lento são emoções tanto positivas quanto negativas, mas ambas são muito intensas. O desenvolvimento da confiança e o desenvolvimento do apego é geralmente entre o início da primeira infância e até por volta de 18 meses. Ambos são estabelecidos pelo padrão, ou seja, se a criança chora por fome e a mãe alimenta, a criança vai estabelecer a confiança de que toda vez que ela chorar por fome, a mãe vai alimentar. Quanto mais segura for esse apego, maior a chance da criança desenvolver um bom relacionamento externo com outras crianças e com outras pessoas. Crianças de apego inseguro geralmente apresentam inibições, emoções negativas, tendência à violência, hostilidade e dependência durante a fase escolar. O desenvolvimento da autonomia ocorre entre 18 meses e 3 anos. É a passagem do controle externo dos tutores para o controle interno, ou seja, o autocontrole. O desenvolvimento da autorregulação é a capacidade de atender às exigências dos seus tutores mesmo na ausência deles. O desenvolvimento da autorregulação, ele segue paralelo ao desenvolvimento das emoções autoconscientes, como a empatia, a vergonha e a culpa. A consciência moral também vai se desenvolver nessa idade e é a capacidade da criança entender que aquilo que ela está fazendo é errado e se abster de fazê-lo. A consciência moral vai depender da criança saber que aquilo que ela está fazendo é certo, porque ela sabe que é certo e não porque alguém disse que é. Interação com outras crianças. Embora os pais sejam uma grande influência sobre a socialização dos filhos, o relacionamento com outras crianças, seja ele dentro ou fora de casa, também é muito importante. Porém, nem todas as crianças reagem de uma mesma maneira, porque nem todas elas recebem o mesmo estímulo. Por exemplo, um relacionamento afetuoso gera obediência, agora um relacionamento responsivo tende a gerar desobediência. Já o relacionamento entre irmãos tem um papel diferente nessa socialização. Ele muitas vezes serve como veículo para o entendimento de relações sociais, já que um irmão se espelha no outro. O trabalho e os cuidados iniciais afetam diretamente as crianças, e a falta dele também. Hoje eu vou falar um pouco sobre o que se refere ao trabalho da mãe. Estudos mostram efeitos negativos no desenvolvimento cognitivo e comportamentos negativos nas crianças, em que as mães trabalhavam em média de 30 ou mais horas por semana, nesse caso fora de casa. Nesse caso, é muito comum que as crianças fiquem nos cuidados de parentes ou que elas vão para a creche. Porém, muito tempo na creche pode gerar estresse nessas crianças, mas também pode promover e ajudar ela a se desenvolverem socialmente. Negligência, abuso e maus tratos. Os maus tratos podem assumir diversas formas e a mesma criança pode ser vítima de mais de um tipo desses maus tratos. Aqui eu separei 3 que são tipo assim no ranking das queixas, que são o abuso físico, abuso sexual e o abuso emocional. Em 2006, a gente teve 3,3 milhões de queixas. 60% dessas crianças foram negligenciadas, onde 11% sofreram abusos físicos, 8% sofreram abusos sexuais e 4% sofreram abusos emocionais. Esses abusos, eles acontecem numa idade baixa. Por exemplo, as crianças têm em média de 3 anos. E eles podem ser cometidos, digamos assim, por diversas pessoas, por terceiros no caso. Pode ser por tios, primos, vós, avós, tias, primas, professores. Nessa idade, é muito comum os bebês morrerem de um déficit chamado crescimento não inorgânico, que é um tipo de crescimento físico mais lento ou retardado. Não tem causa clínica conhecida e os sintomas podem incluir ganho de peso insuficiente, irritabilidade, sonolência excessiva, fadiga e entre outros. Esse déficit pode se dar por uma combinação de nutrição inadequada e dificuldades na amamentação. E daí a gente tem também a síndrome do bebê sacudido, que acontece normalmente com crianças que têm 2 anos, porque a musculatura do pescoço delas é fraca e a cabeça é um pouco grande e pesada. E sacudir eles faz com que o cérebro se desloque de um lado para o outro dentro da caixa craniana. E isso pode causar hematomas, sangramentos e inchaço, o que pode trazer danos permanentes ao cérebro
paralisia e morte. Se a criança sobreviver a isso, pode apresentar deficiências, transtornos de aprendizagem comportamentais. As consequências desses maus tratos podem ser físicas, emocionais, cognitivas e sociais. Por exemplo, o nível da autoestima da criança pode ser baixo, ela pode ficar deprimida, ansiosa ou infeliz. Mas também tem os casos onde as crianças elas podem criar uma resistência, elevando a sua autoestima e o seu otimismo, o que também não deixa de ser um mecanismo de defesa. Muito obrigada pela sua atenção.